Salve, salve família, vamos aqui para mais um vídeo do canal. Sim, o assunto de hoje eu nem imaginava que eu ia gravar, mas eu me recordei vendo lá o comentário que o Vaguno mandou sobre que eu ter lido, né, esse livro lá do Trump. Ele falou, pô, haja de disposição. Eu falei, pô, depois desse livro eu li um outro que era o do Príncipe da Máfia, o Michael Franzese. Inclusive, dizem por aí, que ele foi a inspiração para o personagem Michael Corleone, porque o nome era Michael, né? O Michael Franzese veio antes, né? E ele, o visual, sabe, o corte de cabelo, tipo de corte de terno, era igualzinho o Michael Franzese na época, no auge dele, né? Enfim, aí hoje ele é cristão, dá palestras em igreja, e ele fala justamente pontos, ele não pode abrir as coisas, senão, né, já viu, né? Acorda com boca cheia de formiga, ou também vai usar um sapato de cimento. Então, ele segurou a braba dele, ficou preso lá uns 20 anos, saiu, né? E é engraçado que ele até falou no livro que de vez em quando ele recebe uma carta do governo americano cobrando os impostos que ele deve, tipo 50 milhões, em débito ou crédito da Visa ou Mastercard. Caraca, ou nunca é crédito também, né? Mas vou voltar aqui rapidinho para falar quem foi o Michael Franzese, né? Ele ainda está vivo, mas quem foi na máfia, né? O cara era genial para os negócios, tanto lícitos quanto ilícitos. E ele que foi o cara que inventou aquele esquema que eu já falei aqui no canal várias vezes, sobre não era lavagem de dinheiro, mas assim, eles compravam um posto de gasolina, vendiam a gasolina mais barata e não pagavam nenhum imposto. Porque eles descobriram uma falha que tinha no sistema americano na época, que demorava de 8 a 10 meses para cobrar o imposto efetivamente. Então eles ficavam vendendo gasolina barata, gasolina original. Os caras compravam a gasolina e não pagavam só imposto. Metiam o dinheiro no bolso, o cliente pagava menos, a gasolina era boa, né? Quem perdeu foi o erário, né? E aí até hoje, como eu falei, ele deve imposto e tal. Enfim, cara, eu não quero nem entrar nessa história. Mas aí, por que eu resolvi falar dele? Porque hoje as palestras que ele dá, tanto em igrejas quanto em empresas e tal, é sobre funcionários detratores. Por que ele fala sobre isso? Na época que ele estava na máfia, uma das coisas que eles faziam também, além da extorsão, além dos negócios lícitos que eu falei, tinha extorsão, empréstimo, né, agiotagem, e também tinha a aposta, né, que lá nos Estados Unidos eles chamam de booking, né? Não é booking.com, booking é tipo, tem um cara que você liga, é um cara, né? É tipo bicho, tipo o jogo do bicho, tu liga pro cara e tu aposta alguma coisa. E aí você, obviamente, vai perder, porque, cara, é muito mais fácil você perder do que você ganhar. E à medida que você vai ficando, né, em dívida com o Booking, e esse cara, o Booker, né, não sei, acho que é Booking mesmo, trabalha pra máfia, cara, tu tá devendo a máfia. E se tu tá devendo a máfia, então, cara, você tem algumas opções. Por isso que o Michael era bom de empresa. Você entrega a tua empresa pra máfia. Acontecia essa possibilidade. Isso por causa de um funcionário detrator, no caso o dono, né? Entrega a empresa pra máfia. Caso você não seja o dono, então, cara, tu vai ter que dar uma informação, alguma coisa assim que valha dinheiro. E o que acontecia? Eles tentavam fazer isso também com atletas, árbitros, pessoas bem colocadas em clubes, né, de esporte, mesmo universitário, qualquer coisa. Por quê? À medida que o cara ficava muito comprometido, os caras eram levados a manipular jogos, né, manipular resultado de esporte, qualquer coisa que pudesse ser apostável, né? Porque aí eles controlariam facilmente esse influxo de dinheiro. Pô, imagina, um lutador de boxe lá de segundo escalão, terceiro escalão, porra, tem aposta ali rolando, pô, os caras já sabem, falam, meu irmão, tu vai cair no quarto round, sei lá, faltando 1 minuto, vai cair como nocaute. O cara caía, né, pagava a dívida dele, tava bom, e a galera que manipulou, né, da máfia se dava bem. Então eles faziam isso com frequência, tanto que o foco dele hoje é isso, falar sobre atletas que podem ser manipulados. Ele mostra também, cagueta, padrões de manipulação, que eles faziam isso direto, né? Isso tudo, gente, foi bem antes desse boom das empresas de aposta, essas paradas aí, né? E, cara, eu não imagino como esteja hoje, porque clubes de futebol hoje são patrocinados por empresas de aposta. Rapaz, não faço a mínima ideia, mas eu não imagino que esteja melhor do que estava antes, não, tá?
E além disso ele fala sobre até o próprio envolvimento, né, da máfia em várias coisas, em sindicatos nos Estados Unidos é muito forte, aqui, aí no Brasil não é o caso. Quando eu digo máfia, é máfia italiana, ou seja, no geral, até os anos 80 mais ou menos, a máfia italiana estava envolvida com sindicatos, unions, como eles falam lá, né? Por isso que, porra, tu conseguia fechar uma fábrica, ninguém tentava furar o bloqueio, igual, né, que nos Estados Unidos tem uma parada chamada direito de trabalhar, ou seja, se você quiser trabalhar, mesmo que tenha greve, você tem o direito de conseguir passar. Só que naquela época ninguém queria trabalhar. Por que será, né? Quando tinha greve e era, né, enfim. Outras coisas que eles falam que, porra, por exemplo, ele, né, o Michael, que ele teve um estúdio de cinema, de filme B, né, filme B, e aí ele fala também vários envolvimentos, que é que ele fala, por exemplo, quando as pessoas pensam em máfia, só pensam em negócios ilícitos, e negócios que, tipo, não diz respeito a uma lei e tal. Mas ele falou que não, tinha essa parcela, né, de negócio, obviamente, que é o feijão com arroz, né, onde o lucro é maior, e tinha, obviamente, os negócios lícitos, que eles pagavam imposto, tinha uma testa de ferro de boaça, entendeu? Para não chamar a atenção. Uma coisa que ele fala que é bem interessante também sobre a máfia italiana, quando eu falo máfia italiana nos Estados Unidos, né, o ítalos americanos, principalmente ali de Nova York. Ele conta o caso de que assim que ele entrou na máfia, né, que ele virou um homem feito, que eles falam lá, né, tem um outro nome, não é homem feito? Eu acho que é homem feito, enfim. Ele era bem novo, o pai dele era um mafioso já conhecido pra caramba, Sonny Franchise também, estava preso já, tipo, várias vezes o pai dele foi preso por 30 anos, o pai dele morreu com 100 e tantos anos. E aí ele montou cara, eu não sei como que é um troço chamado Circle Farm, eu não sei como que é isso em português, eu nem sei em inglês como que é, mas eu me lembro que era não sei o que, Circle Farm, e eles compravam, tipo, frangos, as coisas assim, né, de ovos, era como se fosse uma quitanda, vamos botar assim, exagerando. Aí teve uma mulher que fez uma encomenda de 70 frangos, cara, que ia ter um casamento de alguém, alguma coisa assim, e aí, como que era o esquema lá na máfia? Ele tinha esse negócio de frangos, né, ou de quitanda e tal, então todos os fornecedores deles tinham que preferencialmente também ser da máfia. Ou ele tinha que avisar, olha, primeiro de tudo, tinha que avisar, ó, estou operando no negócio, ou quero operar no negócio da área tal. Digamos, como falei, ele quitanda. Aí ali no círculo dele da família, tinha alguém operando quitanda? Não. Então ele podia operar quitanda. Beleza. Fornecedores. Todos os seus fornecedores, de preferência, tem que ser da máfia, caso não existisse, né, para o que você queria, beleza. E aí, coincidentemente, ou não, quem forneceu o frango para ele foi um outro mafioso que era, tipo, top. Não era o chefão, mas era um cara muito importante na família lá que ele participava, se não me engano, era a família Colombo. E aí, cara, ele só fez a ponte e o frigorífico ia entregar direto na casa da mulher, por 70 e tantas galinhas já mortas já, né? Cara, quando chegou próximo ao dia, né, a mulher chega reclamando na loja dele, olha, porra, você fez um péssimo trabalho, não sei o que. Ele, como assim? Todas as galinhas chegaram podres, cara, podres assim, pútridas, né? Aí ele pediu para trazer, obviamente, algumas para ele ver, cara, não dava. Aí ele tirou do bolso, pagou, né, tipo, porra, recebeu o dinheiro da mulher, comprou em outro lugar, mandou entregar galinhas boas. E aí, como é que ele vai cobrar do cara? Aí ele tem todo o rolo, cara, é muito engraçado, engraçado no sentido interessante, esses rolos, tipo, porra, o cara me ferrou, o cara foi meu fornecedor, que é da máfia, também, o cara me ferrou, eu tomei prejuízo para pagar a cliente, e agora quem vai me pagar? Então, todo esse rolo tinha também, né? Além de, por exemplo, ter que pagar dízimo, ou algo parecido dízimo, por exemplo, ele era, sei lá, ele estava na posição de soldado, aí tinha um cara que era acima dele, ele pagava tipo um dízimo de todos os negócios lícitos ou ilícitos para esse cara, e esse cara subia na família e tal. E obviamente, se você não fizesse isso, né? Enfim. Bem interessante ali o livro aí do Michael Franchise. Não me lembro agora o nome. O foco do livro que eu li era assim, Salomão ou Maquiavel. Por quê? Ele fala que quando os mafiosos, pelo menos da época dele, eram presos, eles eram instados a ler, e principalmente livros que afiassem esse tino, né, de mafioso, entre eles, obviamente, O Príncipe de Maquiavel. Então esse livro todo ele vai citando coisas que Maquiavel fala no Príncipe
e coisas que Salomão fala no Sabedoria. Sabedoria não, Sabedoria, ele, como ele é evangélico, não tem. Provérbios, né? Provérbios e outros livros de Salomão, né? Na Bíblia. E aí ele compara, tipo, olha, quando eu era da máfia, eu fazia assim, hoje eu vejo, tá? Aí vai dando a tese do livro é toda essa, né? Depois ele fala, tipo, como foi a situação dele de conversão. Bem legal a história do cara, né? Mas ele conta essas furadas aí, que uma vez ele quase foi morto, porque teve uma treta, e eles tinham que fazer um sit-down, né, que é a reunião, e um amigo dele foi com ele, dirigindo. Ou seja, ele já entendeu, cara, se eu não conseguir negociar essa história, eu vou sair morto daqui. E de fato seria isso. Bem interessante a história em si. Conta aí de um cara que, porra, foi tão icônico que provavelmente até virou filme, né? Como eu falei, como Michael Corleone. Pelo menos não o personagem, mas o aspecto e tal. E essas histórias que eu falei, né? De armação de cenários, de funcionário detrator que pode sacanear a tua empresa, se o cara tem algum vício e coloca ele em posição de fragilidade frente a uma máfia, um grupo bandido, criminoso, né? Perigoso, cuidado quando você for contratar alguém, até mesmo familiar, porque a pessoa pode estar gastando dinheiro com um vício ou com alguma coisa nesse sentido. Então é bem complicado mesmo, tá? Bem interessante esse livro. Procure aí um PDF aí da vida, Michael Franzese. Agora não me lembro se o nome do livro é O Príncipe da Máfia, alguma coisa assim. Depois eu procuro ver aqui. Eu não tenho mais esse livro há anos, não sei nem onde está. Mas foi bem interessante. Beleza? Mais isso aí, senhores. Valeu, abraço.